Como é bom estarmos de volta e continuando a meditar nesse texto incrível, impressionante de capítulo 9 da Epístola de São Paulo aos Romanos. O título da mensagem de hoje é Vasos de Honra e Vasos de Desonra. Nós vamos ler o texto em Romanos capítulo 9, de 17 a 23. Diz assim a Escritura. Pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer então, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Irmãos, esse texto do capítulo 9, nós estamos tratando ele já algumas mensagens, alguns vídeos foram elaborados, né? E aborda um grande mistério da soberania de Deus. Só para os irmãos se situarem, lembra daquele diálogo, né, que Paulo cria no capítulo 9, os judeus questionando: mas nós não somos mais o povo de Deus, agora o povo de Deus é a igreja? Deus não nos abandonou? Paulo falou: não abandonou, não abandonou. Mas nem todos que se dizem Israel são Israel, nem todos que se dizem judeus são judeus. E nós estamos trabalhando nesse princípio baseado na palavra que fala lá em Colossenses, capítulo 2, que a verdadeira circuncisão não é na carne, e sim no espírito. A conversão de um judeu ao Senhor Jesus Cristo faz ele nascer de novo e se tornar uma nova criatura, assim como um gentio, né? E formando a grande igreja de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que é guiado pelo Espírito Santo, não apenas aquele que se diz cristão. Então nós estamos trabalhando nisso, né? E por gerações Deus está cumprindo o seu propósito. Ele está pondo em prática a eleição, uma intervenção sobrenatural de Deus no processo natural do nascimento. Ele conta o exemplo de Isaac, contou o exemplo de Esaú e Jacó, e nós vamos abordando isso. Agora eu queria avançar um pouquinho mais, né? Porque, reparem, vamos ver aqui no verso 17 e 18 novamente o que o apóstolo está dizendo para a gente. Ele diz assim: pois a Escritura diz a Faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, de mostrar em você o meu poder, para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Agora, o apóstolo está trazendo o exemplo do Faraó, né? Duas ações ativas estão acontecendo aqui. Deus atuou no coração do Faraó, que já era um coração endurecido, né, soberbo, vaidoso, e o próprio Deus contribuiu para que esse coração endurecesse mais. Lembra da história de Moisés indo ao Faraó pedindo para libertar o povo escravo do Egito? E o Faraó dizendo que não, e cada negativa do Faraó, uma praga era lançada no Egito, e demonstração de milagres do poder de Deus, humilhando um dos deuses egípcios que eles adoravam. Faraó era um grande ditador, era o homem mais poderoso da terra, né? Tinha o exército mais poderoso, mas o povo judeu na mão dele era um povo escravo, um povo oprimido, um povo que tinha sofrido genocídio. Se o Faraó, na primeira vez, permitisse que o povo judeu saísse, na primeira vez que Moisés falou com ele, talvez nem existisse o povo de Deus. O povo de Deus, os judeus tiveram que assistir às 10 pragas sendo lançadas no Egito e vendo a mão forte de Deus te arrancando o povo daquela terra de escravidão, levando para a terra prometida. E os judeus sobrevivem até hoje
por uma intervenção de Deus. Senão já teriam sido completamente absorvidos por outras culturas muito mais poderosas da sua época. A cultura caldeia, a cultura grega, a cultura romana, a cultura europeia, até a cultura norte-americana. Mas eles se preservam como povo, né, pela força da sua religião judaica dentro dele, pela força que eles têm em crer em Deus que os protege. Nós vimos, a história mostra que no século XIX, quando surge aquele movimento do sionismo, eles voltam para Israel. Então Deus tem um cuidado especial com Israel. Mas Paulo está dizendo, nem todos de Israel são israelitas. Né? E aí entra numa pergunta altamente filosófica, que está no verso 19, que fala assim: mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade dele? Então, é como se o homem falasse, olha, eu pratico o mal porque Deus quer que eu pratique. O faraó endureceu o coração porque Deus endureceu. Não é bem assim, o apóstolo fala. O ser humano é livre, o ser humano tem um livre-arbítrio, tem um direito de escolha, até para rejeitar a Deus. Desde o Éden, né, o ser humano tem a sua liberdade de escolha, e Deus não é o autor do mal. E Deus deu essa liberdade para o ser humano, todavia o pecado dentro do coração humano distorce esse livre-arbítrio para o mal. Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Então, qual é o grande propósito de Deus? Né? É, tanto para judeus quanto para não-judeus, formar um povo para si, para que todos sejam semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Né? O fato de ser judeu, na própria Bíblia mostra que eles não eram santos. Né? Se você pegar o finalzinho do livro de Juízes, você vê ali a tribo de Benjamim praticando o mesmo pecado que era praticado em Sodoma. Essa tribo quase foi exterminada por um ato de depravação sexual e de violência extrema. Então, isso mostra que dentro do coração humano, tá, tem uma repetição do pecado desde Adão. O pecado de Sodoma, o pecado que poderia destruir toda a humanidade, Deus intervém para evitar que isso aconteça. É isso que nós estamos explicando nos últimos vídeos. É claro que isso é um argumento que não é aceito pela cultura humana, pelo saber humano. É um argumento até odioso para o mundo. Né? Qual é esse argumento? Deus, o homem é salvo, o homem vai a Jesus Cristo, o homem entrega a vida a Jesus Cristo, o Evangelho se torna uma realidade na vida dele porque Deus escolheu essa pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O Espírito Santo, ele tem atuado desde o Calvário até os dias de hoje, formando um novo povo para Deus e evitando ao mesmo tempo que a humanidade se bestialize. Então vão surgir objeções, claro que vão surgir. Né? Até a própria igreja não gosta de pregar sobre esse tema, sobre Romanos capítulo 9, sobre a doutrina da eleição. Tá? Não estou falando de predestinação, já expliquei que não se trata de calvinismo, nada disso. Já expliquei nos vídeos anteriores. Não deixe de assistir. Tá? Mas a gente vê que existe uma rejeição a esse tipo de ensino que está em Romanos 9. Isso não é novo, isso não é da era moderna. Tá? E a verdade é, irmãos, quando a gente rejeita um ensino que está nas Escrituras Sagradas, reparem, aqui o apóstolo não está dando opinião do seu próprio coração, não. Ele está recebendo essa revelação do próprio Deus. E rejeitar uma revelação dessa é um pecado solene e grave. Então, vamos continuar. No verso 20, tem esse questionamento do ser humano, né, com relação ao faraó. Mas aí Paulo responde, quem é você, ó homem? Quem é você para resistir à vontade de Deus? Para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, por que fizeste isso assim comigo? A criatura pode questionar o Criador? Então, isso não se trata de filosofia humana nem de opinião humana.
Isso se trata de verdades bíblicas. Tá? Repara, e quando a pessoa questiona as escrituras, ela está mostrando um espírito de censura, de contenda, infelizmente, semelhante ao mesmo espírito que a serpente teve no Éden ao seduzir Adão e Eva. Está confrontando a Deus, está chamando Deus de injusto, como se Deus fizesse acepção de pessoas. E Paulo está falando, lembra quem é você, homem. Lembra da sua pequenez. Você é mortal, você é pecador, você é mau e perverso. E por mais autocontrole e disciplina que você tenha, você está diante de um texto santo. Tira o sapato que você está em terra santa. Foi o que Deus falou para Moisés, lembra? Quando Moisés tem esse encontro na sarça ardente, Deus fala da sarça ardente, tira o sapato e mostra o seu poder para Moisés. Tem um exemplo lindo quando ele fala, Moisés, enfia a mão dentro da sua roupa. Ele enfia, quando tira a mão está leprosa. Moisés se assusta, enfia de novo. Ele enfia de novo, tira a mão, está curada. Mostrando que a gente é pó, nós não somos nada. Tá? Então, isso mostra para a gente que Deus tem completa soberania para fazer o que Ele quer. E no verso 21, ele vai trazer o exemplo da relação de Deus com a humanidade como de um oleiro que pega aquela massa e vai fazer o vaso para um determinado fim, ou para a honra ou para a desonra. Tá? Isso aqui no verso 21, eu vou ler de novo. O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? É da vontade. Ele fala a mesma coisa em Isaías 64:8. Em Jeremias capítulo 18 ele fala, Deus fala, eu interfiro na história das nações para evitar que o pecado traga autodestruição. A nação, para mim, os seres humanos, é como se fosse um vaso de barro. Então o apóstolo não está emitindo opinião própria, ele está citando até as escrituras, Jeremias, Isaías. Ele está dizendo, Deus, depois que o pecado veio, que houve a queda humana, a humanidade se tornou numa massa falida. Né? Mas Deus não descartou essa humanidade. Poderia ter feito, mas não descartou. Ele vai transformar essa humanidade em vasos de honra e de desonra. Não foi ele que criou a massa. Essa massa foi criada pelo próprio pecado. Ele não criou alguns para pecarem e outros para não pecarem. Não é uma criação. Não se trata de uma criação. O oleiro está trabalhando com a massa que já existe, com barro que já existe. Então, é uma relação de Deus com a humanidade caída, que perdeu a função de existir. O homem criado à semelhança de Deus, né? A imagem de Deus, que Deus já tinha dito que era muito bom, ele se transformou em inútil quando pecou. Se transformou num outro ser, nós temos pregado isso aqui várias vezes. Então, não existe alguns ensinos mentirosos que dizem, não, Deus criou algumas pessoas deliberadamente para o inferno. Não, não. Deus não faz isso. Foi a tragédia do pecado de Adão e Eva que levou a humanidade a esse patamar. E na humanidade ele vai escolhendo algumas pessoas. Né? Escolheu Noé, escolheu Abraão, Isaac, Jacó. São os herdeiros dessa massa falida. É algo impressionante, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vasos de honra. Então, o pecado, quando veio ao mundo, ele só trouxe um salário, a morte, a destruição eterna. Ficar longe de Deus por toda a eternidade. E Deus, então, exerce os seus direitos de misericórdia, separando alguns para ele. Se ele não fizesse isso, não seria Deus. Quer ver, irmãos? Vamos ler aqui um texto que tem em Romanos capítulo 5. O apóstolo tinha falado isso, nós já fizemos vídeos sobre esse texto. Olha só, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. O pecado não é levado em conta enquanto não existia a lei, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão
até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era aquele tipo que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não pode se comparar a dádiva de Deus com a consequência de um pecado de um só homem, pois por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É isso que Deus fez. Deus enviou o seu próprio Filho, seu Filho morre naquela cruz e é oferecida a toda a humanidade, sem exceção, a salvação. Aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar, e entregam a sua vida para o Cristo, o Espírito Santo vem e transforma ele num vaso de honra. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Tá? Então, reparem, ninguém merecia misericórdia, nenhum ser humano merecia. Adão teve o livre-arbítrio e optou pela morte e pelo pecado. Nós herdamos a natureza adâmica. Adão sabia das consequências que teria, mas mesmo assim fez. Fazendo uma analogia, às vezes uma mulher está grávida, ela sabe que se fumar, beber, se drogar, vai prejudicar o bebê. Não é verdade? Mas muitas vezes ela faz isso. Ela toma a decisão, mesmo sabendo das consequências. Dando a devida proporção, foi isso exatamente que Adão fez. Os filhos de Adão, a humanidade, sofre a consequência do pecado de Adão, assim como uma mulher grávida, o seu bebê vai sofrer consequência do seu pecado. O mundo aceita isso na parte física, mas odeia isso quando a gente entra no. Acha um absurdo o que as Escrituras dizem, quando entramos na parte espiritual. Deus interveio, não pela sua glória e santidade, mas sim pela sua misericórdia. Alguns ficarão como estão, alguns não aceitarão Jesus Cristo e serão separados de Deus por toda a eternidade. Por que não todos? Porque Deus já preparou alguns desde o seu nascimento para terem um encontro com Cristo. É isso que Paulo está falando. Tá? É um mistério. Porque isso não tem como explicar. Eu não tenho. A escolha de Deus é incompreensível para nós. São os Cornélios da vida que, quando ouvem o chamado do Evangelho, o coração pega fogo. Então, não cabe essa mentira do universalismo, né? Que a cruz de Cristo vai salvar toda a humanidade. Não, não é isso. Senão ele não utilizaria a própria cruz. Bastava Deus detonar o pecado e a morte, e aonde entraria a sua justiça, se ele fizesse isso? Quando Adão deliberadamente pecou. Cristo trouxe graça, reconciliação, e está o convite aberto a toda a humanidade. O dever da igreja é pregar essa mensagem. Agora, Jesus também falou sobre o inferno. Né? Ele, muitas vezes, acho que até pessoas que se dizem cristãs não concebem o inferno, acham que Deus não vai criar o céu e uma câmara de horrores ali do lado chamada inferno. Isso é opinião humana, mas não foi isso que Jesus falou, irmãos. Deus tem que aplicar a sua justiça. Se a pessoa não se converter, por exemplo, imagine um assassino, um genocida, um pedófilo, um corrupto, político corrupto dos piores níveis possível. Se não entregar a vida a Jesus Cristo, está condenado. Está condenado. E até a pessoa que se acha muito boa, também, se não entregar a vida a Jesus Cristo, se o Espírito Santo não vier a transformar ele, ele vai fazer parte dessa massa falida. Por quê? Porque as obras da carne
elas trazem morte, não vai herdar o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, Efésios capítulo 5, lista várias obras da carne que os que praticam ela não entrarão no reino de Deus. A reencarnação, essa teoria da reencarnação, é uma grande mentira, porque ela descarta a cruz e não considera a massa falida humana que o pecado fez. Acha que a pessoa, por várias reencarnações, ela vai se transformando e vai melhorando. O ser humano, ao longo da história, sempre pensou isso. No século XIX, o racionalismo diz que a razão brilhará e a humanidade ficaria melhor. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e provou que nada disso era verdade. Que o ser humano é bestial e continua sendo bestial. O mal está dentro dele. E nós somos responsáveis pelo pecado de Adão. Porque a gente peca de forma deliberada, irmãos. A nossa natureza leva a isso. Ninguém é forçado. É a própria natureza humana que fala. Mas quando você entrega a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar em você e vai tirando o inferno de dentro de você. E vai te livrando do inferno. E vai te transformando em Cristo, nascendo de novo. Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas vamos terminar. Vamos ver o verso 22 e 23. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de iras preparados para a destruição, o que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória? Olha só, irmãos. Se Deus não fizesse isso, não teria glorificação. A humanidade toda perderia. A humanidade toda está debaixo da ira de Deus. E o pecado, ele fez isso, mas Deus está agindo com misericórdia, está oferecendo o seu Filho. Somente Deus tem o poder para punir o pecado, porque Ele é santo e justo. Por isso que Romanos 1,18 diz que a ira de Deus contra a injustiça e impiedade, tá? Ela está aí, está sobre toda a humanidade, mas o convite que Cristo faz para que a gente se reconcilie com Deus está aberto, está disponível. O Calvário veio para nos livrar da ira de Deus, irmãos. Por isso que tem vasos. Pega a palavra vaso e entenda como filhos. Efésios 2 que nós diz que nós éramos merecedores da ira. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Deus suportou a nós, essa massa falida, né, humana, para não nos destruir. Por quê? Segundo Pedro capítulo 3 diz que ele é paciente e espera que todos se convertam a Cristo. Mas Deus não é pego de surpresa, ele já sabe quem é que vai se converter. Romanos 2,4 diz que Deus é longânimo. Ezequiel capítulo 18, 23 e 32, 33, 11 diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deseja que todos cheguem ao arrependimento. Ele ordenou que o evangelho fosse pregado. Ele determinou que vai salvar o seu povo, o remanescente bíblico. Então, mesmo com sua paciência, com sua longanimidade, muitos não se convertem. Os faraós da vida não se convertem. Deus restringiu o seu clamor, a sua ira, para usar de longanimidade por nós. Por quê? Porque ninguém terá desculpas diante dele. No julgamento final, ninguém terá desculpas. De Adão até Cristo, a humanidade sempre foi autoconfiante, orgulhosa. Aí vem Deus da lei. Olha o que vocês realmente são. Você não consegue cumprir a lei. A humanidade cria filosofia grega, direito romano, ciência, tecnologia e o mundo nunca foi consertado. Pode ser destruído num apertar de um botão, irmãos. O evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos. Não existe desculpa para a humanidade. Por que não se convertem? Porque Paulo está dizendo que são indesculpáveis por causa da dureza do coração que o pecado fez. Se tornaram escravos do pecado e de Faraó, que é um símbolo do próprio Satanás. A iniquidade vai continuar crescendo muito até o dia da volta de Cristo, irmãos.
E quem vai resistir à ira do Cordeiro? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, diz que o Jesus, quando voltar, o próprio anticristo será morto com o sopro da sua boca. Nessa mesmo capítulo, ele fala quando Jesus se revelar e Deus disser basta, chega, vai acontecer aquilo que está em Apocalipse capítulo 6, que os poderosos da terra vão clamar para as montanhas caírem sobre eles, por quem vai resistir à ira do Cordeiro. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, diz que isso é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aquelas pessoas que praticam o mal e causam tribulação, e dá alívio para o seu povo. Aqueles que estão sendo atribulados hoje, nós também, receberemos alívio. Quando Jesus Cristo for revelado lá do céu, Paulo vai falando em 2 Tessalonicenses capítulo 1, junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas flamejantes, ele vai punir os que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrerão a pena da destruição eterna, a separação definitiva da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso vai acontecer, irmãos, no dia que ele vier para ser glorificado em seu povo, no meio dos seus santos, e ser admirado por todos aqueles que creram nele. Isso é maravilhoso, irmãos. É fato, vai acontecer. Então, se você entregou a vida a Cristo, você é ovelha do Senhor, se você é um vaso de honra, regozije-se, irmão. Mesmo no meio de tribulações, porque você foram escolhidos desde o ventre da sua mãe. Tenha essa alegria no seu coração. Jesus em nós é a esperança da glória. Amém? Até o nosso próximo encontro, queridos. Fique com Deus.